Olá, meus irmãos. Vamos para a nossa segunda aula da nossa série de estudos do Cristão e a Bíblia. Se você teve alguma dúvida ou sente a necessidade de rever a primeira aula, corre lá, porque vai ser necessária a compreensão de algumas coisas que a gente já tratou para a gente entender dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Que o Espírito Santo ministre o seu coração. Nós vamos continuar falando sobre a autoridade das Escrituras, sobre a autoridade da palavra de Deus. Lembra que nós já começamos a falar na nossa primeira aula. Bom, a gente tem que saber que a criação do mundo se deu através da palavra de Deus. O Senhor decretou e assim se fez. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo vivo. A conversão vem através da pregação da palavra. Agora você consegue entender a importância da palavra de Deus? Quando nós falamos que a palavra de Deus tem autoridade, isso é verdade? A pregação do evangelho, a pregação da palavra é necessária para que haja conversão. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E nós somos sustentados pela palavra. Olha só o que diz Hebreus. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto fala sobre Jesus, né? E fala que nós somos sustentados pela palavra do Senhor. E nós, a igreja, o corpo de Cristo nessa terra, somos cartas vivas de Deus. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas, mas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E quando a gente lê isso, né, que nós somos cartas vivas de Deus, será que nós realmente temos sido cartas vivas de Deus? Ou nós temos vivido como rascunhos? Fica a reflexão. A Bíblia foi inspirada por Deus. Nós falamos isso na nossa primeira aula e nós vamos seguir falando até o final. E quando a gente fala de Bíblia, é uma referência bíblica que não pode faltar. E você sempre vai se deparar quando o assunto é escritura, é 2 Timóteo 3,16. Então eu te aconselho a decorar essa referência, né? Igual a gente decora João 3,16, decora 2 Timóteo 3,16, que você vai usar muito. Ó, assim diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é proveitosa, ela é usada para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça e capacitar o homem e a mulher de Deus para toda boa obra. Então, que a gente faça uso, né, da palavra do Senhor para que a gente seja capacitado. Olha só, peguei esse trecho de um estudo que eu achei muito interessante. A Bíblia é tão importante quanto é a criação dos céus e da terra. Isso nos faz refletir muito, né, sobre a autoridade que a palavra de Deus possui. Ela fala da revelação e da redenção de Deus, do próprio Senhor Jesus que morreu na cruz. Quando encarnou e morreu pelos nossos pecados, Jesus revelou o amor de Deus, porque ele é a expressão exata de quem Deus é. A Bíblia, por sua vez, também é a expressão de Deus, porque explica, mostra e nos ensina sobre ele. Se não tivesse sido escrita, jamais saberíamos da história de Jesus e, consequentemente, jamais teríamos sido salvos. Olha isso, meu irmão, que peso tem. Se não houvesse a Bíblia, como que nós íamos saber de Jesus?
Pode até ter acontecido na nossa conversão de que a gente não tenha lido a Bíblia, né, propriamente dita, mas alguém precisou de ler a Bíblia para pregar para nós, para pregar a respeito de Cristo. Então, olha o peso, olha o peso. Se não houvesse Bíblia, como que a mensagem do reino do Senhor seria anunciada? Se o evangelho não fosse anunciado, como teria salvação? Vamos refletir sobre a importância, sobre a autoridade da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, antigamente, né, na época medieval, existiam os arautos do rei. O que eram os arautos? Eram os mensageiros que o rei enviava para passar a sua mensagem. E quando eles chegavam nas províncias, era muito curioso, porque eles liam, né, o decreto do rei e eles começavam com assim diz o rei tal. E logo depois dessa expressão, tudo o que eles iriam falar era a reprodução exata do que o rei tal tinha dito. Olha só que interessante. E lembra que na primeira aula nós falamos que a palavra de Deus se expressa nos homens, no assim diz o Senhor, principalmente com relação aos profetas do Antigo Testamento? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, quando nós abrimos a Bíblia, imagina que a sua Bíblia é um grande assim diz o Senhor. E tudo que você vai ler a seguir é a palavra infalível do seu rei. Será que você vai tratar a Bíblia da mesma maneira? Imagine isso. Pense nessa frase quando você abrir a sua Bíblia. Assim diz o Senhor. Tudo que lemos na Bíblia, cada frase dos profetas, cada mandamento ou promessa é a palavra infalível de Deus, de capa a capa, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Também nós vamos seguir falando isso até o final dos nossos estudos, porque muitas pessoas se levantam para dizer o contrário, para apontar o contrário, mas não caia nas balelas, não caia nas mentiras de achar que a Bíblia é uma meia-verdade. Não se permita corromper. Eu te convido a fazer esse exercício de quando você for ler a palavra, imagine o Senhor dizendo para você, assim diz o Senhor, e acata aquilo como verdade na sua vida. Agora nós vamos falar de 5 características básicas das Escrituras. A primeira característica, que é a que a gente já vem falando, né, desde a primeira aula, da aula passada, é a autoridade da palavra de Deus. Porque se Deus é autoridade, se Deus é soberano e se Deus é todo-poderoso, a sua palavra é autoridade, a sua palavra é soberana e a sua palavra é poderosa. A Bíblia tem autoridade. A segunda característica básica da Bíblia é a inerrância. A Bíblia não contém erros, não. A Bíblia não mente, a Bíblia não erra. Pode ser, meu irmão, que você, ao ler os evangelhos, encontre algumas divergências. Por exemplo, alguma passagem de um evangelho falando que haviam 2 cegos, ou outro evangelho falando que tinham 3. Mas você nunca vai encontrar alguma passagem falando que não tinham cegos. Então você nunca vai encontrar erros, mas sim divergências, porque lembra que a Bíblia foi escrita por vários autores, ou seja, por várias óticas. Então no Evangelho a gente tem esses exemplos, né? Os autores relatam dos mesmos acontecimentos e fatos, mas cada um sobre a sua ótica. Então, né, acontecem divergências, mas erros não. 3, clareza. A Bíblia é clara. Pode ser que muitas vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente, né, encontre algumas passagens de difícil interpretação, né, alguns versículos que a gente não compreenda, mas a mensagem central da Bíblia é clara. A mensagem de salvação, de redenção, do convite do Senhor, sabe, a ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo é clara. Né? A mensagem da Bíblia é clara. Qualquer um pode entender a mensagem central da Bíblia. E a gente lê a Bíblia não é para ficar mais inteligente ou para aumentar o nosso intelecto, mas o intuito, o objetivo com o qual a gente lê a Bíblia é conhecer a Deus e ficar mais parecidos com o Senhor. E não para ficar mais inteligente. Então a gente pode sim compreender a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para nós. Suficiência.
A Bíblia é suficiente. A gente tem que ter em mente que tudo que o Senhor tinha de muito importante para falar para nós sobre a sua lei, sobre os seus mandamentos, sobre a sua vontade, está na palavra. A gente não precisa procurar em outras fontes, bibliótica de outras pessoas, o que Deus quer de nós, mas a gente precisa buscar isso na palavra de Deus, porque ela é a fonte, ela é suficiente para nos instruir, para nos guiar, né, junto com o Espírito Santo, claro, na nossa jornada cristã. E necessidade, como eu já falei um pouco atrás, é necessário, né, a gente conhecer da Bíblia para conhecer o nosso Senhor. E é necessário a gente ler a palavra para poder falar a mensagem do Senhor, para que assim haja salvação. Então a Bíblia é necessário para que haja salvação, porque mesmo que você não tenha lido, mas alguém em algum momento leu para contar a história, para pregar, para falar da mensagem do reino do Senhor e para que os corações se convertessem ao Senhor. Então, necessidade. A Bíblia é necessária para nós. Agora, a gente tá falando muito de autoridade, autoridade da palavra de Deus. A Bíblia é autoridade, ela tem autoridade do próprio Deus. Aí vem a pergunta: como se prova a autoridade da Bíblia? E aí, se alguém te perguntasse, o que você responderia? Ó, a autoridade da Bíblia se prova pela própria Bíblia. Essa também é uma frase que você vai ouvir até o final desses estudos. A Bíblia explica a Bíblia. Nós podemos sim, obviamente, né, levar em consideração a história, os contextos, a riqueza dos detalhes, né, para falar da veracidade da palavra que Deus deixou para nós. Nós podemos sim usar a ciência, né, para justificar alguns trechos, para explicar, né, para alguém que não é cristão. Mas se a gente toma a Bíblia como verdade somente por uma comprovação científica ou por uma explicação racional, a gente está dizendo que a ciência tem mais autoridade do que a Bíblia. E isso não é verdade. A Bíblia se explica. A Bíblia é a autoridade máxima. A Bíblia explica a Bíblia. Então a autoridade dela é provada por ela mesma. Por isso que é necessário a gente estudar, entender e conhecer e manejar bem a palavra da verdade, como ela mesma ordena para que a gente faça. Agora, a importância de ler a Bíblia. A gente poderia falar disso aqui em 10 aulas e nunca faltaria assunto. Mas nós resolvemos pegar 3 aspectos, né, importantes, né, de se ler a Bíblia. Fé. A gente precisa ler a Bíblia para ter fé, para ter a nossa fé fortalecida no Senhor, a nossa fé bem estabelecida, a nossa mente renovada. Retidão e santidade, pois na Bíblia estão os mandamentos do Senhor. Então a gente não precisa buscar fora da Bíblia a vontade do Senhor, mas como se vive uma vida santa, uma conduta reta de santidade, que Deus se agrade e aprova. Está na Bíblia. Então a gente precisa ler a Bíblia. É importante a gente conhecer a vontade do Senhor para nós. E conhecer a Deus, né? Nós conhecemos ao Senhor através da palavra. Uma frase muito famosa, né, de um reformador que, creio eu, todos conhecerem, Martinho Lutero, diz que se a gente se aproxima de Deus, se alia a Deus sem passar pela Bíblia, a gente acaba se aliando ao diabo. Então a gente não pode se basear nas nossas experiências, nos nossos achismos, mas a gente deve se basear na palavra de Deus, que é o nosso firme fundamento, e se aliar a ele da maneira correta. Princípios para o relacionamento com a palavra escrita. Então, nós vamos tratar agora de alguns desses princípios para que a gente possa se relacionar melhor com a Bíblia, para que a gente possa entender mais a Bíblia. E essa parte introdutória, gente, é muito importante, então prestem muita atenção, porque nos próximos estudos, né, nós vamos aprofundar mais nas narrativas, nas epístolas, mas para isso a gente precisa entender isso aqui, muito importante. É impossível conhecer Jesus sem a Bíblia, né? Já falei disso. Sem Jesus, sem a Bíblia, perdão, como a gente vai saber de Jesus, né? Saber a verdade sobre o nosso Senhor, sobre quem nós servimos? Não tem como.
A Bíblia, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, profetizou sobre a vinda do Messias, Jesus. Então a gente tem que saber que a Bíblia, mesmo o Velho Testamento, ele é palavra de Deus para nós hoje, sim, né? A gente não pode descartar o Velho Testamento, porque a Bíblia é uma só história, né? A gente tem que entender a Bíblia como um todo e não como partes repicadas. Quando Jesus esteve na Terra, ele confirmou que a Bíblia dava testemunho dele. Lembra da nossa primeira aula, da referência de João que nós lemos? Examinais as Escrituras. Lembra que ele fala? Elas testificam de mim. Então, né, o próprio Senhor falou isso, então nós temos que levar isso em consideração. O registro de sua vida e ministério, os evangelhos, né, foi incluso na Bíblia. Então, olha só, quão importante é a gente saber disso para se relacionar bem com a Bíblia, né? A gente não precisa encarar isso como uma dificuldade, mas a gente precisa entender que a gente precisa muito ler a Bíblia, ler os evangelhos para conhecer ao nosso Jesus. A Bíblia, agora falando do Novo Testamento, continua dando testemunho e revelando Jesus, né? Então, se a gente quer ter uma revelação de quem o Senhor é, né, ter uma imagem correta do Senhor, a gente precisa de Bíblia, a nossa fé precisa estar fundamentada. O nascer de novo do cristão depende do conhecimento de um fato histórico, a cruz de Cristo, que nos é transmitido através de um livro, a Bíblia. Então, para a gente nascer de novo, a gente tem que saber da cruz de Cristo, que está registrada na Bíblia. Então, meus irmãos, vamos nos relacionar com a viva, eficaz, né, potente, poderosa palavra do Senhor. E assista essa aula de novo, se necessário. E eu quero saber das suas dúvidas, quero ouvir o seu feedback, se você está entendendo bem. E nós vamos nos reunir para falar mais sobre as Escrituras. Eu espero que esse tempo esteja sendo um tempo muito proveitoso para você, de estudo, que o Espírito Santo ministre profundamente o seu coração a necessidade de a gente ter um relacionamento firme com a palavra, com o livro que Deus deixou para nós. Até o próximo vídeo.